Bom dia, tudo bem, gente? Espero que sim. Tô aqui na minha casa de quarentena, já tem quase 2 semanas. E de vez em quando é meio complicado, meio tenso, a gente cansa, né? Mas é a vida, é a única forma que nós temos, por enquanto, de nos proteger e proteger as outras pessoas também, né? Então, nós vamos ter aula de geografia, né? Infelizmente não tem como ser presencial. Eu sinto muita saudade de vocês mesmo. Como eu gostaria de estar com vocês. Vocês não fazem ideia do tanto que eu realmente gostaria de estar com vocês, tá? Mas é isso aí. Então, nós não sabemos até quando nós teremos que ter aula assim. Então, eu vou passar já atividades para vocês. Todas as aulas vão ter atividades e vocês vão fazer, tirar foto e me enviar por e-mail, tá bom? Eu vou olhar e vou contabilizar. Vai valer tanto nota quanto presença. Então, eu preciso que todos vocês façam com muito carinho, tá bom? Não escrevam qualquer coisa, pesquisem de verdade, tentem aprender, estudar. Isso é a forma de revisão e para vocês realmente aprenderem o conteúdo, tá bom? Então, eu fiz uma apresentação de slide para poder ficar um pouco mais claro. Isso, na verdade, eu ia passar já para vocês no... eu já passaria esse conteúdo para vocês, que eu coloquei no slide, já estava escrito, né? Eu escrevo sempre no livro, então já tinha escrito, e aí eu teria que passar no quadro para vocês copiarem. Então, no cantinho de cada slide, eu vou mostrar para vocês, tem a página do livro que refere àquele conteúdo ali, tá certo? Vocês podem copiar no caderno, por favor, tenham isso no caderno, ou então escrevam ali na página do livro para poder ter aquilo mais fácil como conteúdo. É como um resumo do resumo. São palavras-chave principais para poder entender todo o conteúdo, tá certo? Então, olha lá. Então, nossa primeira aula do 9º ano e seguimos com globalização. Então, são 2 capítulos de globalização, né? Esse é o 2º capítulo e nós vamos dar uma corridinha nele para poder vir sobre os continentes asiáticos, que tem coisa pra caramba, tá certo? Como eu já tinha explicado para vocês nas outras aulas que nós iríamos fazer, né? Deixa eu ver se passa o slide aqui. E não quer passar, olha que coisa legal. Ah, agora sim, passou. Vamos lá. Então, olha só, aqui no cantinho tá a página 385, né? Nessa página aqui, então, ele tá marcado que é pra gente pegar e deixar aqui, ó, tá vendo? 385. Então, ele tá marcado aí pra gente, para poder ficar mais fácil, tá bom? Então, sempre vai estar nesse cantinho aqui, tá? Qual a página? Olha só, nós vamos então continuar com o conteúdo. Começar, na verdade, né? Os diferentes efeitos da globalização na população mundial. Então, a globalização, ela tem pontos diferentes, né, para cada grupo de pessoas, cidades, classes sociais. A globalização, ela não vem de forma idêntica, igual para todo mundo, ok? E é essa a principal diferença que nós vamos ter agora para gente. Olha só. Transporte e meios de comunicação. Eles geram integração. Então, tanto transporte quanto meio de comunicação, no caso, transporte tanto via aérea, terrestre ou marítima, como meios de comunicação, como a internet, os telefones, celulares e fax e assim por diante, eles vão fazer uma modificação gigantesca na vida da sociedade. Isso vai gerar informações que serão cada vez mais rápidas em todo o âmbito, tanto escola quanto trabalho, tudo, né? As mercadorias, então você consegue ter mercadorias em outras partes do planeta que são do Brasil, né? Enquanto você não encontraria, por exemplo, blueberry, que não é natural daqui. Nós temos, que é uma frutinha gostosa pra caramba, né? E várias outras frutas que nós encontramos, como tâmara,
Tâmara não é do Brasil e nós encontramos aqui. E nos outros países também. Encontram-se várias frutas, banana, manga, que não é nativa daquele país, porque é um país frio, e se encontra. Então, mercadorias, né? A comercialização com a China, a questão de vários produtos que são mais baratos para a gente, isso também, né? Os lugares, questão de viajar, de conhecer lugares novos, tudo isso também, tá? As pessoas, o fluxo de pessoas, de mercadorias, a cultura, a política, tudo isso é integrado hoje em dia. Só que nós vamos perceber que nem tudo isso daqui, né, com a política, a cultura, as pessoas, os lugares, mercadorias e informação, ela não é de forma igualitária para todo mundo. Existem pessoas que vão ter todos esses meios e vão ter pessoas que não. As distâncias, a gente tem a sensação que está tudo diminuindo, que é muito perto. A China e o Japão é muito perto para a gente. A gente tem notícias de lá, tem o que acontece de outro lado do planeta, é como se estivesse acontecendo na cidade vizinha, né? Porque chega muito rápido as informações. E até mesmo para viajar. Antigamente, para poder chegar na Europa, que é muito mais perto do que a China, logicamente, demoravam meses. E hoje em dia, não. Tem horas, né? Voa um dia, seja no avião, você tá lá. Né? E do outro lado do planeta, inclusive, também. O mundo ele é mais acessível, né? A gente tem essa acessibilidade, certo? E as coisas, elas têm um tempo muito reduzido. A gente vai perceber, por exemplo, em questão de noticiário até. Numa semana é uma coisa, na outra semana já é outra notícia totalmente diferente, né? E esse tempo ele vai reduzindo cada vez mais. As informações vão reduzindo cada vez mais o tempo dela, né? Então, por exemplo, quando a época dos avós de vocês, bisavós, os bisavós provavelmente, a maioria não tinha escolaridade, o nível de escolaridade muito alto. E hoje em dia, os pais de vocês, acredito que na mesma faixa etária minha, né? Nós temos que ter por obrigação, você tem que, além de ter o ensino fundamental, o médio, a graduação, né? Ser formado em algo e, além disso, tem que fazer uma especialização, um mestrado, para conseguir ter algum emprego. E olha lá, se nós vamos conseguir, dependendo da situação, não consegue, porque a concorrência é muito grande. Então, e essa tendência de vários fluxos de informações cada vez mais é necessário, né? Esse mundo globalizado, essa quantidade de informações, de tecnologias, cada vez mais a gente precisa, né, ter colocar a respeito. Então, vamos lá. Passando para o próximo. Até agora eu não descobri como que eu vou passar isso. É muito tenso. Isso, aldeia global. A chamada aldeia global é um termo em que ele é muito utilizado em questão da proximidade e integração. Essa proximidade e integração, na verdade, ela acontece mais para algo empresarial. É como se o mundo inteiro tivesse em uma aldeia. Aldeia, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe da notícia de alguém engravidou ou saiu com outra pessoa, sabe aquelas fofoquinhas? Então, essa questão da aldeia é tudo muito junto. E aí, quando a gente pensar se é uma aldeia global, é que o planeta Terra todo é como se ele estivesse dentro de uma aldeia. Todas as notícias, elas são passadas muito rápido, né? E isso, ele fica bem próximo de ser apenas para o ramo empresarial. Porque grupos sociais é totalmente diferente. Existem grupos sociais em que realmente se sentem dessa forma, né? De ser tudo muito junto. E existem grupos sociais em que não tem isso. Existem pessoas que nunca saíram de Anápolis. Existem pessoas que nunca saíram do Brasil. Eu nunca viajei para fora do Brasil, né? E enquanto eu tenho primos que já viajou quase que o planeta inteiro, né? Então, assim, são
questões social realmente, a classe social ela faz muita diferença nessa perspectiva da aldeia global em si, né? Acho que ficou claro, né, gente? E aí nós temos sobre a camada da população que ela é excluída do atual mundo globalizado. Essa camada da população, nós estamos querendo dizer aquela camada da população mais baixa, né? Em que você mora lá no meio da Amazônia e ela é estrita aquilo ali. Você vai ter uma visão daquele lugar específico, né? Você não tem uma visão do planeta Terra todo, nem nada assim. Então, limitada àquelas realidades locais. Isso, a gente fala da Amazônia, mas não só. Existem várias pessoas que continuam dessa forma. Por exemplo, meus avós. Os meus avós, eles, do lado de mãe, né? Eles moram na roça e eles não têm ideia nenhuma. Tipo, celular faz mal. Não se pode ter o tempo inteiro ficar com o celular porque faz mal. E questão de internet, eles nem sabem o que é isso. Notícia de outra parte do planeta, tipo, não, só o que passa no jornal e pronto, acabou. E o jornal local, muitas vezes, apenas. Né? Então, essas pessoas passam a não ter as experiências externas, experiências de outras culturas, outras religiões. Não, é muito restrito àquela região ali e pronto, acabou. Não tem condições de deslocamento também. Se a gente for pensar, por exemplo, na Amazônia, existem locais ali, cidades, em que eles só vão conseguir sair se tiver relação com meios de transporte, tanto de barco quanto avião. Se não for esses dois meios de transporte, existem períodos do ano em que não tem como sair dali, né? Não dá para você ir a pé, atravessar o Rio Amazônia inteiro em período que está alagado. Não tem lógica, certo? A pessoa morreria afogada, né? Então, é restrito a questão de deslocamento, realmente. E sem acesso a bem de consumo também. Então, a gente pensa, como que esses meios de consumo, por exemplo, o celular de alta tecnologia vai chegar nesse lugar? Não chega. E até aqui no Brasil, como um todo, se a gente for pensar em alta tecnologia de transporte, por exemplo, metrô, trem-bala, não tem aqui Anápolis, Goiânia, não faz parte do nosso dia a dia. Deveria, mas não faz parte ainda, né? Tem, por exemplo, também os carros. Existem carros movidos a água, que não é fabricado aqui no Brasil e não pode ser fabricado. Né? É restrito isso, porque os diversos fatores econômicos, financeiros e assim por diante. Mas em relação a carros, por exemplo, a energia elétrica, carros movidos a energia solar, nós não temos isso para todo mundo, né? Se vê muito a questão de carro a gasolina ou a álcool para grande parte da população brasileira. Mas lá nos Estados Unidos, quem é rico que usa realmente movido a gasolina. Quem é pobre usa carro movido a energia elétrica. É totalmente diferente. Então, geração de competitividade da globalização. Então, nós temos uma indústria, uma empresa, em que essas empresas elas terão... são empresas em que, quando você passa a ter a mesma produção, passa a ter competitividade. Então, o produto ele vai ter que ser vendido mais barato. Vamos supor, uma empresa de hambúrguer. Eu abro uma venda de hambúrguer e aí não tem desse tipo de hambúrguer aqui em Anápolis, certo? E aí eu posso vender qualquer valor que quiser. Eu vendo a 25, 30 reais cada hambúrguer. Na hora que tem um monte de empresas de hambúrguer e aí cada um começa a vender por 15 reais cada um, eu preciso baixar meu preço para poder ter competitividade. Senão eu vou perder minha clientela, certo? E aí os insumos, o que é fabricado com
para eu poder conseguir manter o preço, né? Tem que ter uma qualidade, mas eu tenho que ter um preço mais em conta. Eu vou ter que ter meios para fazer com que eu tenha algum tipo de lucro ainda. E aí, quando eu coloco, por exemplo, em vez de fazer um hambúrguer artesanal, eu compro um hambúrguer já pronto e eu coloco, emprego tecnologia nisso. Ou então eu coloco formas diferentes e eu vou ter prensado esse hambúrguer. Mesmo que seja artesanal, ele passa a ser muito mais rápido. É, de certa forma, meio industrializado, entende? Dessa forma, eu consigo fazer com maior produção e um tempo mais hábil, mais rápido, e ter uma produção mais efetiva. Eu consigo vender mais em conta, entende? É nesse sentido. Então, essas empresas, a gente vai pensar em empresas de alta tecnologia, né? Elas buscam menor despesas a favor da produtividade. Então, utilizar matéria-prima mais em conta ou de menor qualidade para poder eu ter mais lucro e vender mais com maior produção, certo? Então, essa tecnologia empregada ali para poder fazer a extração de um insumo e produzir assim por diante, isso vai fazer total diferença, né? A fragmentação da produção. Então, nós já estudamos sobre a fragmentação da produção e a questão do carro, principalmente. Então, o carro é produzido a parte de motor em um país, lá na Alemanha. A parte de pneus é produzido no Brasil. E ele é montado, é transportado e montado em todos os outros países. Isso faz com que eu diminua o valor da minha produção, porque eu pego a matéria-prima mais em conta naquele país, a mão de obra mais barata naquele país, produzo aquele produto muito mais em conta se eu produzisse tudo em cada país, certo? A diminuição de postos de trabalho. Nós estamos falando isso em relação, por exemplo, diminuir a quantidade de gente para trabalhar naquela empresa, naquele emprego, né? Então, vamos supor, uma produção de arroz ou de soja. Soja não, vamos colocar o café. Café precisava de 200 pessoas para poder ter a colheita, né? E aí, na hora que você consegue colocar máquinas a respeito, você consegue uma máquina. E ela faz aquilo ali tudo muito mais rápido, muito mais eficiente, sem perca de matéria-prima, né, no caso, o insumo, e é muito mais lucrativo. Também as empresas fazem isso. Só que você tem, em contrapartida, outros problemas, que é a perca do emprego, né? A precarização do trabalho também acontece. Então, os salários, eles começam a pagar cada vez mais barato para as pessoas. Tem uma alta qualificação, mas as pessoas acabam recebendo muito menos, né? Tem menos férias também. As pessoas eles começam a colocar, as empresas em si colocam períodos específicos de férias. Não pode tirar férias no período em que tem maior movimento ou maior produção. Então, se é janeiro e junho, ou julho por aí, ninguém pode tirar essas férias. Eles vão tirar férias picadas em outros períodos. 15 dias em um mês, 15 dias em outro mês, né? A carga horária maior. Então, em questão tanto de política quanto das empresas, colocar durante um período maior para a pessoa trabalhar e não pagar hora extra, né? Isso faz com que tenha maior produtividade e mais lucro, certo? Bora lá. Então, nós temos a situação de desemprego. É um dos efeitos da globalização. E existem diversas formas de desemprego. Nós temos nomes específicos para esse desemprego. Então, nós temos o desemprego tecnológico, desemprego estrutural, desemprego sazonal e desemprego friccional. Esse desemprego tecnológico, ele acontece pela utilização das máquinas e robôs. Então, as máquinas e robôs começam a suprir a questão da mão de obra trabalhadora do ser humano. Então, em vez de ter um monte de gente trabalhando, nós vamos ter uma, duas pessoas para poder monitorar as máquinas ou os robôs e pronto, acabou, faz tudo. Certo? E aí nós temos o desemprego estrutural.
ele é a diminuição dos postos de trabalho. Isso seria, por exemplo, em questão de um professor altamente qualificado, que tem especialização, mestrado, doutorado, e não consegue achar emprego. Vai trabalhar numa universidade e você tem a quantidade específica de pessoas que tem que ter mestrado, doutorado dentro de universidade particular, por exemplo. E aí eles têm apenas aquela quantidade de gente que vai ter alta qualificação, enquanto todos os outros vão receber salários de especialista. Então, se a pessoa tem mestrado, doutorado, assim por diante, ou ela vai ficar sem emprego, ou ela vai ter que se sujeitar a receber menos como especialista e não como mestre ou doutor, né? O que muitas vezes acaba acontecendo são professores, são pessoas que têm alta qualificação, como tem advogados, em que vão trabalhar em outras áreas, né? Por exemplo, existem vários amigos, né, nossos, em que são advogados e não trabalham na área da advocacia. Não gosta ou formou e acabou não conseguindo se sustentar, né? E muita gente formando para direito. E essas pessoas foram trabalhar de outras formas. Foram trabalhar vendendo coisas em shopping, roupa, calçado, eletrodomésticos. Ou então foram trabalhar com tirar fotos, ser autônomo, né? E aí existem várias outras profissões também que essas pessoas não conseguem trabalhar naquele meio ali específico qualificado, né, da qualificação dela, fica desempregada e essa pessoa começa a ser vendedor ambulante autônomo. Ou então trabalhadores temporários, vai ser Uber, por exemplo, vai capinar lote, como aconteceu aqui, mesmo em Goiás, Anápolis, na época que os professores ficaram sem receber e tiveram professores que foram capinar lote, porque não tinha como receber, não tinha como sustentar a sua própria família, né? E você ter esse desemprego estrutural, ele é pela alta qualificação e você não consegue emprego, vai trabalhar em um serviço que não precisa daquela qualificação, não precisa, para ser um vendedor, você não precisa ter mestrado, doutorado. Para ser Uber, você não precisa ter direito, ter formado na universidade, né? O desemprego sazonal, ele é de acordo com a questão de... É um emprego que ele funciona apenas em determinado período devido à agricultura e ao turismo. Então, a agricultura, por exemplo, apenas na época de plantio e na época de colheita você vai ter aquele emprego. Acabou a época de plantio e colheita, você vai estar desempregado. Isso é o desemprego sazonal, ok? E aí nós temos o turismo também. Pessoas que trabalham no litoral brasileiro, por exemplo, e trabalham com turismo, levando as pessoas para fazer um tour pela cidade. Ou então, levando as pessoas para fazer mergulho. Ou trabalham como chefe de cozinha, ou num restaurante, ou num hotel. E esses hotéis, eles têm um período que vão contratar essas pessoas porque é alta temporada. No período que não é alta temporada, essas pessoas vão ser demitidas. Então, desemprego sazonal, ok? E o desemprego friccional, ou desemprego natural. Esse desemprego friccional ou natural, ele é temporariamente desempregado. É uma pessoa que ela vai mudar de emprego, por algum motivo ela resolveu mudar de emprego, mudar de área, ou encontrou uma empresa melhor e resolveu mudar. Então, no momento em que ela está desempregada, ela está no desemprego natural ou desemprego friccional. Se essa pessoa foi demitida, também está nesse tipo de desemprego. Ela foi demitida, logo vai achar outro emprego, é um emprego natural, desemprego natural, né? E também tem a procura do primeiro emprego. Então, a pessoa que ela está ainda à procura do primeiro emprego, não conseguiu, ela está com desemprego friccional. Ela já formou e não conseguiu emprego ainda, por exemplo, né? Vamos lá. Tarefa de casa. Então, a tarefa de casa para a gente vai ficar na página 388 e 389. E espero que vocês
Me enviem ela, por favor, né? Para eu poder passar para vocês a correção, certo? E é isso aí. Muito obrigada e até amanhã, gente.